Oi, pessoal, estou aqui mais uma vez no blog Espiral das Bacantes, dessa vez para o quadro A Arte. E hoje eu queria conversar, queria bater um papo, queria falar um pouco a respeito do que é ser um iniciado. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre dedicação e surgiu agora a oportunidade de falar sobre a iniciação. Como algumas pessoas já sabem, outras não, eu sou uma recém-iniciada, tenho um ano e um mês praticamente de iniciada. E eu gostaria de compartilhar, na verdade, com vocês sobre essa experiência maravilhosa que é você se iniciar na arte, se iniciar no caminho dos deuses, se iniciar nessa trajetória tão maravilhosa. Quando a gente fala de ser iniciado, nossa, que power, né? Agora eu sou um super sacerdote, digievoluído, agora os deuses falam diretamente comigo, eu domino todos os elementos, todos os elementais, nossa, agora eu faço feitiços e tudo acontece, só que não, né? Quando a gente se inicia, a nossa carga de responsabilidades ela aumenta substancialmente, assim. O que você tinha de responsabilidade quando você era um dedicado passa a ser, sei lá, um décimo do que você tem depois que você se inicia. Porque ser um iniciado não é somente passar pelo processo, né, pelo ritual, ou então pelo processo de dedicação, e chegar no final do processo você se iniciar. Ser um iniciado consiste em ser um desperto. Como assim um desperto? Mas, poxa, eu desperto todo dia de manhã com o meu celular lá, o meu despertador. Eu desperto para ir ao trabalho, para ir à escola, para ir à faculdade. Sim, e não, não é só isso. Existe uma frase que um amigo que temos em comum, a Lua e eu, na verdade a Lua e eu tive a oportunidade de conhecê-lo também, que ele diz que uma vez que você é alfabetizado, você nunca mais conseguirá ignorar uma palavra. Ou seja, tudo que tiver letras, você vai tentar ler. Você vai tentar descobrir, você vai tentar saber o significado daquilo. Quando você é um desperto, acontece da mesma forma. Todos os mistérios dos deuses, todos os mistérios que os deuses revelam, às vezes de formas tão sutis que quando a gente está adormecido a gente não consegue perceber, eles se revelam para nós de uma forma que a gente simplesmente não consegue ignorar. E não que sejamos melhores ou piores do que ninguém. Não que possamos sair por aí pisando o pé de pessoas, mas é, é porque realmente nós recebemos uma dádiva. Né? O iniciado ele recebe a dádiva dos deuses de poder conhecer os mistérios mais profundamente do que quando ele está na fase de dedicação. Por que a fase dedicatória é tão importante? Porque a pessoa está sendo preparada, a pessoa está sendo moldada pelos próprios deuses para poderem ser despertos e terem a percepção, a sensibilidade para poder captar esses sinais tão pequenos, são sinais mesmo, essas revelações de mistérios que os deuses nos fazem dia após dia, através de uma folha no vento, através de o olhar de um animal, o olhar de uma criança, através de uma frase que vem por intermédio de alguém que você nem imagina e que aquilo está recheado de respostas dos deuses para a sua vida. Então essa é a grande graça de ser um desperto, de ser um iniciado. Só que a partir do momento que você é desperto, né, a partir do momento que você se inicia e que você
passa a ter consciência desses mistérios, você recebe junto a carga de responsabilidade por eles, né? Você não é mais inocente. Você está sendo realmente testado o tempo todo, e o tempo todo, enquanto os deuses te mostram os mistérios lindos que eles têm para nos revelar, as coisas maravilhosas que eles têm para nos contar, eles também cobram de nós uma conduta, uma responsabilidade muito grande para poder carregar tudo isso. Porque um dia você será portador também desses mistérios para a vida de alguém. No caminho do sacerdócio, né, existe o sacerdócio onde você será iniciador. Eu ainda não sou uma iniciadora, mas pretendo. O meu caminho realmente é de sacerdócio. Esses mistérios, quando eles são revelados, eles só são revelados porque um dia você vai precisar ajudar alguém que precisará conhecer também esses mistérios. Por isso a responsabilidade é muito maior. Porque a sua carga de conduta, a sua conduta a respeito daquilo, a sua postura diante daquilo, ela passa a ser muito maior, né? Quanto mais se sabe, mais se é cobrado. E os deuses, eles fazem essas cobranças mesmo da gente, quando a gente se inicia, quando a gente se desperta, quando eles nos despertam, quando a gente ultrapassa a porta da dedicação para a porta da iniciação. Só que ser um desperto, ser um iniciado, é muito relativo. É muito relativo mesmo. Eu tenho vivenciado muito isso ultimamente. Algumas pessoas que são iniciadas já há bem mais tempo que eu, que são bruxos há muito mais tempo do que eu, às vezes até se incomodam um pouco pela ousadia que eu tenho em falar algumas coisas. Não que eu me sinta fodona, não que eu me sinta melhor ou qualquer coisa, mas é que quando dá vontade de falar, eu falo mesmo. E se eu tiver com a razão, não com a razão, mas se os deuses me permitirem falar a respeito de algo que eles estão me dando consciência, que eles estão me despertando para determinados assuntos, eu realmente vou falar. Isso com 1 ano de iniciada. Então o tempo, ele também é muito relativo. Porque ser um iniciado, ser um desperto, também é ser um vivenciador da arte. Também é ser um vivenciador dos mistérios divinos. E os mistérios divinos, eles não são revelados somente a quem tem 10, 15, 20 anos de arte. Eles são revelados a toda e qualquer pessoa que esteja disposta, realmente que esteja afim mesmo de conhecer esses mistérios, que esteja disposta a se entregar e vivenciar o amor dos deuses, o mistério dos deuses, a fúria dos deuses, sejam da forma que for, da forma que eles quiserem mostrar pra gente. Ser um desperto, ser um iniciado, é isso. É nada mais do que isso. É nada mais do que ser um instrumento nas mãos dos deuses. É nada mais do que se entregar realmente nas mãos dos deuses e se permitir ser usado por eles. E se permitir, que eles façam de você um caminho para mudar vidas, para transformar vidas, começando pela sua vida. Não adianta nada você passar por um ritual formal, né? Às vezes até pagar por um ritual formal de iniciação, se ali dentro de você ainda tem aqueles mesmos lixos que você tinha lá atrás na sua dedicação. Se você não mexeu em nada ali dentro. Porque isso não é ser desperto. Isso não é ser iniciado. Isso é tão somente passar por um ritual formal. Isso é tão somente passar por uma cerimônia. Por um algo qualquer.
A responsabilidade de um iniciado é de levar a boa conduta, a ética, é de saber ponderar as coisas, é de realmente executar o sacerdócio, o sacro ofício, o sacrifício pelos deuses. É você, às vezes, ter que deixar de lado o cansaço de uma semana toda e fazer um ritual, um esbá, ou a celebração de um sabá, ou qualquer outro ritual que os deuses estejam pedindo com amor, com vontade e com gosto. Isso é ser um iniciado, isso é ser um instrumento divino, um instrumento dos deuses. Ser um sacerdote, ser um iniciado, não é somente vestir uma capa diferente ou usar um véu diferente, de cor diferente, porque isso é só estética. Isso são apenas padrões para que os próprios seres humanos possam se reconhecer entre si. Porque os deuses, eles sim, veem quem realmente está desperto e quem realmente está disposto. E naquele momento do ritual, onde se faz um juramento diante dos deuses, onde você realmente se entrega diante dos deuses, é a partir desse momento que você mostra para eles e para você mesmo se você realmente está disposto, se você realmente quer aquilo. Não é porque você passou, não é porque passamos por uma formalização, por um ritual formal, onde somos iniciados e apresentados diante dos deuses, que a partir daquele momento, então, a perfeição bateu à sua porta e você mandou ela entrar. A partir daquele momento Josiane Biel é uma santa. Não erra mais, não comete mais falhas, pondera tudo o que diz, pesa todas as situações e não erra. Eu não erro. Depois do dia que eu fui iniciada, eu nunca mais errei. Mentira. As piores cagadas que eu fiz magicamente dizendo foram depois da minha iniciação. As piores merdas que eu poderia ter feito não foram na dedicação, foram depois da iniciação. E foram merdas que, assim, os deuses realmente me livraram porque eu poderia ter pago um preço muito alto, porque afinal de contas eu sou uma desperta. Eu sei muitas coisas. Muitas coisas, vírgula, né? Eu sei um tiquinho de coisa. Bem um tiquinho de coisa, assim. Eu sei um pouquinho. Eu sei mais do que eu sabia antes. Bem mais do que eu sabia antes. E muito menos do que eu vou saber daqui a um tempo. Só que por essas novas coisas que eu sei, é que eu fui cobrada. É que realmente a minha conduta foi cobrada. De maneira que eu deveria realmente executar a ética de um bom sacerdote. Às vezes a gente acha que ser um iniciado é tão somente o primeiro passo para um caminho de somente evoluções. Não, porque agora eu sou iniciado, agora eu sou sacerdote, né? E agora meu caminho é só evoluir até virar um deus. Daqui a um tempo eu termino a minha espiral e eu me torno um deus. Só que existem algumas pessoas que passam pelo caminho reverso. É estranho isso, mas acontece. Às vezes, ela não estava preparada. Ela até tinha a boa intenção de ser desperta, de se despertar para os mistérios. Só que ela não estava pronta. E aí?
E aí os deuses vão testar do mesmo jeito. Os deuses vão colocar a prova do mesmo jeito. E se você não aguentar o tranco, azar. Tivesse consciência, tivesse sabedoria, porque um dedicado, quando ele está às portas da iniciação, ele já tem muita sabedoria. Muito mais do que... Às vezes eu acho que alguns iniciados, alguns dedicados têm mais sabedoria que alguns iniciados que eu conheço. E quando isso acontece, da pessoa passar por esse processo de dedicação e se iniciar sem realmente pensar nas consequências, na responsabilidade que virá em seguida, aí o bicho pega. Aí o bicho pega bonito. Porque de qualquer forma você fez o juramento, de qualquer forma você se apresentou diante dos deuses e eles vão te cobrar do mesmo jeito. E aí? E aí acontece o processo inverso. A pessoa para de evoluir. A pessoa para de crescer. Ela deixa de ser um instrumento nas mãos dos deuses. Ela passa a se mostrar com máscaras, às vezes, máscaras de bom sacerdote, de boa sacerdotisa, quando na verdade ela não vivencia aquilo. Às vezes nem sequer acredita no amor dos deuses. Mas, Josi, essas pessoas são charlatões? Alguns sim. Alguns eu acredito que sim. Alguns eu acredito que nem sequer se apresentaram diante dos deuses e que vestem uma roupinha de sacerdote, veste uma mascarazinha de sacerdote e sai por aí botando banca. Isso me irrita. Mas não vem ao caso. Mas algumas pessoas que não aguentam o tranco, elas realmente passam a vivenciar algo que, apesar de ser irreal, as faz feliz, de alguma forma. De alguma forma traz satisfação. E não cabe a mim julgar. É ela e os deuses. É a pessoa diante do juramento que ela fez, diante da entrega que ela fez e diante do caminho que ela decidiu seguir. Não cabe nem a um outro desperto julgar nada desse tipo. Da mesma forma que também não cabe a nenhum outro desperto dizer que alguém iniciado há 1, 2 anos é pior do que alguém que é iniciado há 20, 30 anos. Porque, como eu disse, o tempo ele é relativo no caminho. O tempo ele é relativo na arte. Porque alguém que está ali na luta pelos deuses, no caminho dos deuses, no sacerdote, no sacro ofício há 1, 2 anos, ativamente, que realmente teve uma entrega, que realmente trabalha pelos deuses, às vezes essa pessoa tem muito mais vivência divina do que alguém que veste a capa de sacerdote há 15, 12, 10 anos e que não faz porcaria nenhuma por ninguém, nem por si, nem por si mesmo. É incapaz de tirar de dentro de si os lixos que carrega e de trabalhar a cura de dentro de si. A cura da própria alma. É incapaz de mexer lá dentro e poder se limpar antes de apontar para a janela da vizinha e dizer, aliás, para o varal da vizinha e dizer que os lençóis dela estão sujos. Então o tempo, ele é muito menos importante do que a vivência. O tempo, sim, ele favorece a algumas pessoas pela questão de literatura, por exemplo, de conhecimento. Óbvio que uma pessoa que é iniciada há 2 anos não leu tanto e não estudou tanto e não teve tanta vivência literária e comunicativa, né,
contato com outros bruxos quanto alguém que é iniciado há 15, 20 anos. Isso é óbvio. Isso não cabe nem em julgamento. Mas isso não quer dizer que a pessoa que é iniciada há uma caralhada de tempo seja melhor que outra pessoa. Porque isso não cabe a nenhum desperto julgar. Porque ser um desperto é justamente saber discernir quando alguém... discernir e reconhecer um outro desperto. Por que um desperto reconhece o outro? Porque nós estamos sem vendas. Não há nada tampando nossos olhos. Então nós também vamos enxergar quem também não tem nada tampando os olhos. Só que se alguém se levanta na postura de um sacerdote e nós enxergamos nele ainda as vendas, também não cabe a mim e nem a qualquer outro desperto retirar as vendas dessa outra pessoa, porque cabe somente a ela e os deuses. É algo que ela tem que trabalhar com os deuses. É algo que ela tem que se trabalhar, tem que se curar, tem que fazer alguma coisa. Não cabe a mim. Não cabe a nenhum outro desperto. Porque assim como eu disse, ser um iniciado de verdade, que vivencia a arte, que vivencia os deuses, que vivencia o amor do deus e da deusa, ele é tão somente um instrumento. Ele é tão somente alguém que os deuses vai usar para levar o seu amor, para levar o que os deuses têm de melhor, as lições. Sejam elas boas, sejam elas ruins, enfim, cabe aos deuses. E quem realmente se entrega ao caminho da iniciação, quem realmente passa pelo portal da iniciação e se inicia de verdade, que passa a ter um caminho pleno e verdadeiro diante dos deuses, vai passar por isso, vai passar a ser um instrumento, vai ter que levar isso. Goste ele ou não. Foi algo que ele assumiu, ele se entregou. Ele entregou os seus caminhos. Ah, Josi, mas não é bem por aí. Peraí, o livre-arbítrio? Você não deixa de ter o livre-arbítrio quando você se inicia. Só que você assume compromissos por livre-arbítrio. Por livre e espontânea vontade. Porque os deuses não colocam armas na sua cabeça e te obrigam a se iniciar, a se despertar. Você se despertou porque você quis. Você poderia ter ficado na ignorância. Mas você foi em busca de conhecimento. Você foi em busca de mais plenitude. Porque quem inicia é os deuses. São os deuses. É os deuses, não. Quem nos inicia são os deuses. Mas se você não estiver disposta ou disposto a realmente se entregar, não vai haver iniciação. Porque eles não vão te obrigar. Justamente porque eles respeitam o seu livre-arbítrio. Então, no momento da entrega, no momento em que você realmente se entrega ao caminho dos deuses, você também está entregando todo o seu querer, toda a sua vontade, a sua força de vontade, a sua coragem, a sua determinação pelos deuses, por e tão somente por eles, por amor a eles. Se iniciar somente para ter status, porque agora eu sou uma iniciada. Agora as pessoas pisam no meu pé e têm que pedir desculpa porque agora eu sou iniciada. É besteira. É besteira. É besteira das grandes. Você pode estar cagando na sua vida fazendo isso. Você pode realmente estar fazendo uma grande merda na sua vida. Se iniciando só por status. Só porque tava baratinho. Tava baratinho se iniciar. Eu fui lá e me iniciei. Agora eu sou um sacerdote. Ah, é? Ah, tá. Vamos ver. A hora que os deuses começarem a provar. Nossa, Josi, lá vem você falar de deuses provando. Parece uma crente falando de novo. Pareço.
Pareço porque é uma máxima muito verdadeira. Os deuses só provam aqueles que eles amam de verdade. E aqueles que o amam, que os amam também. São somente esses que eles vão provar. Eles não provam qualquer um. Eles não vão simplesmente gastar o tempo sagrado deles com qualquer besteirinha. Eles vão pegar justamente naqueles que estão realmente dispostos. Que aí é pra ver se o bicho pega mesmo. Que aí é pra ver se a pessoa tá com vontade mesmo. Porque se não tiver, também cai ali e já era. Ou vai viver uma mentira pro resto da vida, enganando mais um monte de pessoas, ou realmente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Aí tem várias questões também em relação à iniciação, né, que até nem sei se cabe aqui, mas porque a autoiniciação não é válida. Não é válida por quê? Porque não foi uma tradição que me iniciou. E daí? E daí? Eu conheço muito sacerdote, muita sacerdotisa aí iniciada em tradições fodásticas que não valem o feijão com arroz que comem. E não é que eles não valem porque eles são inescrupulosos, porque eles realmente não estão dispostos a trabalhar pelos deuses. Eles realmente não estão afim. Eles só estão afim de status. E eu conheço muito auto-iniciado que passou a vida inteira enclausurado dentro de casa fazendo ritual de sabá, de esbá, fazendo N outros rituais e feitiços solitariamente, que foram auto-iniciados, aliás, auto-iniciados, vírgula, que foram iniciados pelos próprios deuses e que carregam dentro de si e que transmitem uma plenitude de vivência divina que deixa muito nego que está aí há muito tempo morrendo de inveja. E aí? Cabe a mim discutir? Cabe a você discutir? Eu acho que não. E sabe, na minha opinião, por que não cabe nem a mim e nem a ninguém discutir esse assunto? Simplesmente porque a cada um há o tempo certo para se despertar. Ou não. Ou não. Ou também cabe a pessoa viver uma ilusão pro resto da vida. Só que também não cabe a mim julgar. Não cabe a ninguém julgar nada. Porque nós somos os nossos próprios juízes. Nós não temos essa coisa de deuses punidores, de deuses que nos mandam para o inferno porque a gente cometeu algum pecado, porque a gente fez alguma coisa errada. E por isso a gente também não cabe a nós, como co-criadores, se os deuses não nos julgam, eles nos ensinam, então não cabe a nós, como co-criadores, julgar também. Esse assunto me deixa até um pouco exaltada, apesar de me deixar muito feliz, porque eu realmente posso falar de algo que eu tenho vivenciado muito, muito plenamente. Depois da minha iniciação, vivi momentos muito tensos, muito intensos. Coisas que aconteceram comigo que eu jamais imaginava que poderia acontecer. Pequenas coisas, tá, gente? Como eu sempre falei pra vocês, as coisas mais maravilhosas que acontecem na minha vida, elas não são nada comparadas com Harry Potter, elas são bem pequenininhas mesmo, mas elas acontecem aqui dentro. Só que o efeito transformador é fantástico, é realmente impressionante. Então, falar sobre iniciação, sobre ser um iniciado, sobre a responsabilidade disso, é algo que realmente me anima um pouco demais. Mas justamente porque eu tenho essa consciência, porque a minha mestra me ensinou dessa forma. Minha mestra, que é uma dessas sacerdotisas que eu acabei de citar,
que é uma auto-iniciada e que simplesmente transmite uma vivência divina que, cara, é incrível, é simplesmente incrível. Eu gostaria que todas as pessoas do mundo pudessem ser dedicados da Lua Serena, todos, para poderem compartilhar da grande vivência dessa mulher. E é vivência pura, é vivência pura. E eu realmente me espelho nela, eu realmente me apoio nela, não porque eu quero ser igual ou ser melhor, mas simplesmente porque eu quero seguir os mesmos passos dela. Eu quero ser tão instrumento dos deuses quanto ela é, quanto a minha mestra é. E eu, quando me iniciei, eu realmente me dispus a ser um instrumento e carregar comigo, para o resto da minha vida, a responsabilidade de ser uma desperta. A responsabilidade de nunca mais olhar num outdoor, num anúncio, e ignorar as palavras que estão escritas ali, se é que vocês me entendem. Eu realmente assumi para mim a responsabilidade de realmente fazer um bom trabalho pelos deuses. Custe o que custar. Independente do que for. Essa foi a minha entrega. Essa foi realmente a minha forma de mostrar para os deuses que eu estava ali e que eu estava disposta a servi-los de todo o meu coração. Então, o que eu queria realmente deixar hoje para vocês dedicados, é tão bom ser dedicado, é tão gostoso. Sinto saudades, muita saudade. Quando estiverem às portas da iniciação, pensem, reflitam, realmente entrem dentro de si, trabalhem todos os lixos que vocês têm. Não que vocês vão passar o portal da iniciação sem lixo nenhum, puros e perfeitos, não vai acontecer. Muito pelo contrário, quando vocês passarem as portas da iniciação, vocês vão descobrir lixos que vocês nem imaginavam que existiam quando vocês ainda eram dedicados. Mas pensem na responsabilidade que vocês terão a partir daí. Que não é só um status. Não é só bonitinho ser um sacerdote. Não se esqueçam do significado do sacerdócio. Não se esqueçam do significado de ser um desperto. De ter, para o resto da vida, a oportunidade de ler os mistérios divinos, de receber os mistérios divinos, as revelações dos deuses. É pesado? É pesado. Às vezes mais do que a gente acha que vai aguentar. Mas é infinitamente, infinitamente gratificante. Esses dias eu tive a oportunidade de fazer uma palestra num festival de paganismo e eu fiz uma vivência, uma jornada com Dionísio, óbvio. E ao final da vivência, uma pessoa que eu amo muito, que estava naquele momento, que participou da jornada, ela estava chorando bastante. E eu fui conversar com ela, né? Meu Deus, será que eu falei alguma coisa que ela não gostou? Ai, Dionísio, o que você falou através de mim que eu ofendi a mocinha? E eu sentei do lado dela e falei, poxa, o que você tem? Era um choro realmente doído. E ela falou, Josi, olha,
se o seu intuito era ser um instrumento nas mãos dos deuses e transformar vidas, mesmo que fosse uma só, você conseguiu isso hoje. Porque eu cheguei aqui com muitas dúvidas, com muitas questões, e Dionísio, através de você, me trouxe todas as respostas. É tão gratificante isso. É tão gratificante. Não que ser um desperto é ser melhor do que ninguém, porque não é. É simplesmente porque ser um desperto permite esse tipo de milagre. Permite ver esse tipo de milagre. Isso é ser um instrumento dos deuses. Não é nada fantástico, não é nada mirabolante. Às vezes é tão pequeno que para algumas pessoas nem sequer tem importância. Mas para aqueles que são despertos, não existe dinheiro no mundo que pague. Não tem. Não existe, não existe riqueza que pague isso. Então, meus irmãos dedicados, pensem em tudo isso. E quando chegar o momento certo, o momento da iniciação de vocês, se for da vontade de vocês, se entreguem de verdade, de coração, de alma, de espírito. Se permitam ser instrumentos nas mãos dos deuses. E saibam que o caminho após é muito dolorido. Mas é muito gratificante. É muito gratificante. Tudo o que acontece depois. Tudo. Eu poderia ficar contando horas aqui, N coisas que aconteceram na minha vida só porque eu pude despertar. Um dia eu conto. Talvez o dia que eu for contar eu vou ter mais coisas ainda. Mas tenham responsabilidade. Sejam responsáveis realmente por aquilo que vocês estarão assumindo para a vida de vocês. Tenham consciência do amor dos deuses e do amor que vocês têm pelos deuses. Pesem, pesem realmente até onde vocês estão dispostos a se sacrificar por eles. Até onde vocês estão dispostos a enfrentar o sacrifício. E se assim for, e se assim vocês estiverem dispostos, eu só tenho uma coisa a lhes dizer. Bom dia! Hora de despertar! É isso. Eu. Bom, é isso. Fiquem com os deuses, aqueles que desejam
um bom despertar. Entreguem-se de verdade. Sejam felizes e façam muitas pessoas felizes. Um beijo e até a próxima.